O Halloween é uma data que desperta a curiosidade e controvérsia. Alguns enxergam nela uma simples celebração cultural e divertida, enquanto outros a veem como uma prática com raízes sombrias. Mas afinal, qual é a verdadeira origem do Halloween? Seria essa uma festa que carrega influências puramente pagãs, ou teria algo de cristão em sua base? Essas perguntas intrigam muitos, especialmente aqueles que desejam compreender melhor como essa celebração se alinha ou não com os valores cristãos. Neste vídeo, vamos desvendar a história espiritual do Halloween e traçar uma linha entre o paganismo e o cristianismo ao longo dos séculos. A origem do Halloween, como veremos, não é tão simples quanto parece. Ao explorar suas raízes, você entenderá como a festa evoluiu e por que ela continua a suscitar tantas dúvidas. Além disso, ao longo desse percurso, vamos utilizar passagens bíblicas que poderão lançar luz sobre as práticas associadas ao Halloween e sua compatibilidade com a fé cristã. Então, se você já teve dúvidas sobre participar dessa celebração ou quer entender as suas nuances espirituais, você está no lugar certo. Para entender as raízes espirituais do Halloween, precisamos voltar ao Festival Celta de Samhain, celebrado na antiga Irlanda e Escócia há mais de 2000 anos. Samhain, que ocorre na transição do verão para o inverno, era visto como o momento em que o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornava mais fino. Para os celtas, o Samhain simbolizava a chegada do Ano Novo e um tempo em que espíritos poderiam vagar entre os vivos. Durante essa festividade, os celtas acreditavam que seres sobrenaturais e os espíritos de seus ancestrais visitavam o mundo físico, buscando interação com os vivos. Para protegerem-se, ou até acalmarem esses espíritos, eles realizavam rituais, acendiam fogueiras e vestiam-se com máscaras e roupas que supostamente confundiriam ou afastariam essas entidades. Eram práticas profundamente espirituais e ritualísticas, ligadas a uma visão cíclica da vida e da morte. Este conceito de proteger-se contra o mal e lidar com o desconhecido ecoa em várias passagens bíblicas. Em Levítico 19h31, por exemplo, Deus instrui o povo de Israel a não buscar necromantes nem médiuns, reafirmando que não deveriam invocar ou tentar comunicar-se com os mortos. Essa visão de evitar o contato com espíritos reflete a clara separação entre os vivos e os mortos estabelecida nas Escrituras, em contraste com a crença celta de que os dois mundos se misturariam em Samhain. À medida que o Halloween foi evoluindo e absorvendo novas influências, esse aspecto do sobrenatural e da morte continuou presente. Nos próximos capítulos, veremos como o cristianismo buscou reinterpretar essas práticas e adaptar algumas delas, transformando-as em algo novo. Com a expansão do cristianismo pela Europa, a Igreja enfrentou o desafio de lidar com práticas e celebrações pagãs profundamente enraizadas, como o Festival de Samhain. Em vez de simplesmente proibir esses rituais, a Igreja adotou uma abordagem mais estratégica, recontextualizar e cristianizar algumas dessas festividades, criando datas e práticas que se alinhassem aos valores e ensinamentos cristãos. Assim, no século VIII, o Papa Gregório III designou o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, uma ocasião para honrar os mártires e santos cristãos. Esse dia foi estrategicamente colocado logo após o Samhain, como uma forma de substituir ou suavizar as práticas pagãs associadas à data. A ideia era dar aos recém-convertidos uma maneira de continuar comemorando seus entes queridos e refletir sobre a vida e a morte, mas com um foco cristão. Logo em seguida, surgiu o Dia de Finados, em 2 de novembro, reforçando essa ênfase na lembrança dos mortos. Essa transição não só marcou uma mudança cultural, mas também espiritual. Na Bíblia, a morte e a santidade são abordadas de forma muito diferente das crenças pagãs. Em passagens como João 11:25 e 26, Jesus afirma: "E eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Ao honrar santos e mártires, o cristianismo apresenta a morte não como um fim sombrio, mas como uma passagem para a eternidade com Deus. Esse contraste entre o medo da morte no Samhain e a esperança cristã de vida eterna transformou o significado da celebração. Apesar dessa tentativa de cristianizar a data, muitos elementos do Samhain continuaram a ser praticados paralelamente ao Halloween, especialmente o uso de fantasias e o interesse pelo sobrenatural. Nos próximos capítulos, exploraremos como essa fusão cultural formou o Halloween moderno e os desafios que essa celebração apresenta para a fé cristã hoje. Conforme os séculos passaram,
o Halloween continuou a se expandir e evoluir, principalmente com a influência cultural americana, transformando-se em uma celebração amplamente secular. Elementos como doces ou travessuras, decorações temáticas e fantasias deixaram de ter uma conotação espiritual direta e se tornaram, para muitos, apenas uma forma de diversão e interação social. Mas para o cristianismo moderno, a festa do Halloween ainda carrega uma dualidade complexa. Enquanto alguns cristãos veem o Halloween como uma celebração cultural sem maiores implicações espirituais, outros acreditam que a festa ainda ressoa com suas raízes pagãs e promove temas que podem conflitar com os ensinamentos bíblicos. A ideia de abraçar o macabro, celebrar o oculto e até mesmo de brincar com o medo são questões que preocupam cristãos que enxergam essas práticas como contrárias à busca pela pureza e pela luz divina. Esse receio se fundamenta em passagens bíblicas como Efésios 5:11, que exorta os crentes a não participarem das obras infrutíferas das trevas, mas, ao contrário, condená-las. Para aqueles que interpretam essa passagem de forma rigorosa, o Halloween simbolizaria uma indulgência nas trevas ao celebrar ou emular elementos que a Bíblia orienta os cristãos a evitar. Esse argumento justifica, para alguns cristãos, uma postura de não participação na celebração, enquanto para outros, o envolvimento no Halloween se resume a algo cultural e sem ligação com práticas espirituais. Essa dualidade faz do Halloween uma data de reflexões profundas para cristãos modernos, que devem ponderar como alinhar essa celebração com seus valores e fé. Nos próximos capítulos, analisaremos com mais profundidade esses elementos e as perspectivas bíblicas, proporcionando uma visão clara sobre o impacto espiritual do Halloween. O Halloween moderno é marcado por símbolos e práticas que despertam curiosidade e fascínio, mas que também podem levantar questões do ponto de vista cristão. Elementos como fantasias, brincadeiras assustadoras e símbolos do sobrenatural compõem a celebração, e muitos desses componentes podem ser analisados por meio das Escrituras, que fornecem uma orientação sobre como os cristãos devem lidar com o oculto e o macabro. Um dos principais aspectos do Halloween é o uso de fantasias, que tem suas origens no Samhain, quando os celtas vestiam-se como seres sobrenaturais para confundir ou afastar os espíritos. Para o cristão, o uso de fantasias, especialmente as que representam seres malignos, pode levantar questões de alinhamento espiritual. Em Deuteronômio 18:10-12, a Bíblia desaconselha o envolvimento com práticas místicas, advertindo o povo a afastar-se de feitiçarias e contato com o mundo dos mortos. Para alguns cristãos, vestir-se de figuras malignas, mesmo que de forma recreativa, pode ser interpretado como uma forma de homenagear aquilo que as Escrituras ensinam a evitar. Outro aspecto popular do Halloween é a prática de doces ou travessuras. Embora inofensiva, essa brincadeira levanta uma reflexão sobre o conceito de ameaça e a natureza de barganhas com o sobrenatural, algo rejeitado na Bíblia. Em Efésios 6:12, Paulo lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Esse lembrete chama os cristãos a entenderem que, mesmo de forma lúdica, interagir com o mundo espiritual ou celebrar o medo e o mal pode ser contraditório com a vida de fé. Por fim, os símbolos de terror, como caveiras, fantasmas e demônios, fazem parte do imaginário do Halloween e são usados em decorações e fantasias. Esses símbolos são lembranças do medo da morte e do desconhecido, há temas que a Bíblia trata de forma diferente. Em 2 Timóteo 1:07, por exemplo, está escrito que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Celebrar o medo ou aquilo que a Bíblia ensina a evitar pode, para muitos cristãos, ser visto como uma abertura para influências que não refletem a fé. Esses elementos fazem do Halloween uma celebração complexa, exigindo discernimento espiritual dos cristãos. No próximo capítulo, veremos como cada pessoa pode refletir sobre esses aspectos e decidir como participar ou não dessa data com base nos próprios valores e fé. Diante da complexidade histórica e espiritual do Halloween, muitos cristãos se veem em uma encruzilhada: participar ou não da celebração? A resposta para essa pergunta é, muitas vezes, pessoal e baseada na compreensão individual de fé e prática. A Bíblia encoraja os crentes a examinar todas as coisas com discernimento, como em 1 Tessalonicenses 5:21-22, onde lemos: e mais ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal.
Essa orientação bíblica convida os cristãos a refletirem cuidadosamente sobre o que cada elemento do Halloween representa e qual é o impacto espiritual dessas práticas em suas vidas. Para alguns, o Halloween pode ser desfrutado de maneira leve e cultural, como um momento de socialização e diversão em família, sem abrir mão dos próprios valores. Para outros, o simbolismo de fantasias macabras, o fascínio pelo terror e a atmosfera de celebração ao sobrenatural são motivos suficientes para optarem por uma não participação. Cada cristão, com base em sua consciência e relacionamento com Deus, é chamado a tomar essa decisão de forma sincera e informada. Assim, o Halloween oferece uma oportunidade de introspecção e reflexão. Essa análise é um momento para os cristãos se perguntarem o que essa celebração realmente representa para eles e se suas ações estão em harmonia com seus princípios. No próximo capítulo, veremos opções alternativas para celebrar essa época de maneira significativa e espiritual. Para cristãos que preferem evitar o Halloween, ou que desejam celebrá-lo de uma maneira mais alinhada aos valores cristãos, existem várias alternativas. Igrejas e comunidades ao redor do mundo organizam eventos de Festival da Colheita, noites de oração e até mesmo festas temáticas em que o foco está na comunhão, na alegria e na bondade, afastando-se dos elementos mais sombrios do Halloween. Essas celebrações podem incluir peças de teatro, músicas, brincadeiras saudáveis e até momentos de serviço comunitário, ajudando a criar um ambiente de luz e unidade. Outra opção é aproveitar essa época para atos de generosidade e amor ao próximo, como campanhas de arrecadação de alimentos ou visitas a lares de idosos e hospitais. Essas atividades não apenas criam um ambiente positivo, mas também refletem o mandamento bíblico de amar ao próximo. Em Mateus 5:16, Jesus ensina: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Nesse sentido, transformar o Halloween em uma oportunidade para servir e iluminar o mundo ao redor pode ser uma maneira poderosa de viver a fé. O Halloween é uma data complexa, com raízes e influências que se entrelaçam entre o paganismo e o cristianismo. Compreender essa história ajuda a tomar uma decisão consciente sobre participar ou não da celebração. Para alguns, o Halloween pode ser encarado apenas como um momento de diversão, enquanto para outros, representa algo que merece cautela espiritual. Em última instância, cabe a cada cristão buscar a orientação divina e refletir sobre como essa prática se alinha com sua fé. A decisão final é sempre pessoal, mas o mais importante é que seja fundamentada no entendimento da palavra e no relacionamento com Deus. Aproveite este momento para pensar e compartilhar o que o Halloween representa para você. Deixe suas reflexões nos comentários e vamos continuar essa conversa juntos, buscando um entendimento mais profundo sobre como a fé pode guiar nossas escolhas.